derrubar, mas não derrubava de jeito nenhum. Eu nunca caí nesses trem, não, entendeu? Agora, eu acho que quando a pessoa tá ali, sensível, né? Se entregando para aquilo, vai cair mesmo. Será que é? Eu acho que é hipnose, gente. Eu também acho, Leda. Só Assim, pode ó. ser. É assim, ó. O que vocês acham? Aquilo que vocês acreditam é aquilo que acontece. Mas, ô Gustavo, É. uma pergunta. Eles dão um comando, né? Olha, claro, olha só. Tem um A comando. hipnose, ela precisa principalmente de expectativa, tá? Gerar expectativa. E o pastor vai chegando, ai, ele tá chegando perto de mim. Ai, eu tô com um demônio dentro de mim. Ai, 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 agora vai pegar o bicho. E aí tu fez alguma coisa de errada e aí sim que o negócio começa, tu já começa a tremer na base. Agora o bicho vai pegar, ele vai me achar. O demônio vai sair aqui. E aí Não, quando mas isso que chega ela tá perto, falando aí não é de demônio, não. como é que é? Esse que a Leda falou não é a pessoa cair endemoniada, não. É outra coisa. É Depende. durante o culto mesmo. Não vou nem Eu entrar acho no que mérito, eu acho que cada um com a sua a crença, Leda- tá, gente? o que a Leda deve aí estar que tá. falando é a respeito de repousar no espírito, não é, Leda? Como que é? Fala de novo? É a respeito de repousar no espírito, não é? Não, pelo que eu tenho, o que eu vi lá não era assim. Ele fazia um chamado, era uma coisa muito diferente. As minhas crianças ficaram assustadas. Eu sou evangélica, tá? Mas não tem nada disso na Batista. Então, assim, eu não me lembro qual era, né, a direção dessa, mas assim, ele batia um tambor chamando almas para serem salvas. Então, Tá, aquilo música, já era chocante, música. porque tinha muito barulho, Música, já tem música. né? Então, Tá? tinha, Música já é era bem muito assim. forte, muito alto, muito alto. E depois ele fazia, não me lembro muito bem os detalhes, mas fazia um chamado, as pessoas iam mais à frente e elas caíam mesmo, desabava, ploft, no chão. Tá, mas ele fazia algum toque? Ele Hã? fazia algum toque? Ele encostava na pessoa de alguma forma? Então, não lembro, Gustavo. Porque tem Não um lembro toque. se tocava aqui, ó, né? Porque exatamente, toque de Charcot. Te lembra ali do Charcot, da escola de Nice? Depois vocês pesquisem. Existe um chamado toque de Charcot. E é exatamente isso que tu me falou. Tambores tocando, a pessoa chama, expectativa, e aí ele faz um toque, que é na região, deixa eu botar aqui, que é nessa região aqui do peito e na testa. Tu faz assim, ó, pum, e já fica um atrás para segurar. Isso, tinha um atrás para segurar, verdade. Era Tá? isso mesmo. E a pessoa já vira os olhos para cima, Uhum. tá? Já vira os olhos para cima e entra em transe profundíssimo lá no sonambúlico. Tá? Lá no sonambúlico. Agora, Mas aí criança, vem entendeu? aquela questão. Então eu sou os 80%? Porque não me pega, Gustavo. Não, porque tu Ó, não tinha crença. hã? Tu não tinha crença. Ah, porque eu fui uma vez aqui querendo ser hipnotizado, olha só, querendo, e ficava assim, será que eu vou conseguir? Porque tu tá com a crença, entendeu? Tu tá com a dúvida, sabe quando tu tá com a dúvida? Tu quer, mas tu duvida, mas será que vai? Duvido O crítico tá, o crítico tá muito lá em cima. Mas vamos fazer hoje a pseudo-hipnose, vamos ver como é que tu vai te comportar. Beleza? Uhum. Mais alguém Tá, aqui? Pode falar. só para fazer um adendo aí, ao que a Leda falou, dentro da religião católica, não sei se mais alguém aqui é católico ou não, mas eles usam muito repousar no espírito, né? Durante a oração, quando, tipo, Deus bate muito forte, entra na pessoa e tudo mais, já que ele já está dentro, não sei por que ele entra, tudo bem, mas eu fui muitos anos católica desde que eu nasci e eu participei de muito da renovação carismática, e lá acontecia muito isso. E durante a oração, as pessoas repousarem no espírito, né? Lá não tinha parada do demônio, tinha parada do Espírito Santo entrar no corpo da pessoa. Ô, Ângela, não E era falar em línguas? Isso, logo depois da oração em línguas, ou durante. E era um momento que a pessoa tinha ali em contato, vamos dizer assim, direto, que ela podia ver Deus, ouvir Deus, etc. E muitas pessoas voltavam com relatos, assim, né? Tipo EQM, né? E hoje, depois que eu estudei toda essa parada de desenvolvimento pessoal, estudando, né, há 10 anos, fiz PNL e tal e tudo mais, eu vejo que como assim uma parada mais hipnótica do que qualquer outra coisa. E esses dias eu estava conversando a respeito disso com um pastor que é amigo meu, e ele também concordou comigo. Ele falou assim, Ângela, não é real, um pastor falou isso pra mim, gente. Padre também já falou isso pra mim. Não é real a parada da galera ir lá e se contorcer, falar que tá com o diabo no corpo, nem... Não é assim.
Aquilo lá é coisa, tipo assim, que plantam a ideia na mente da pessoa para a pessoa poder fazer. Só que ele não sabia explicar para mim como era, né? Aí quando eu falei de hipnose para ele, eu linkei as coisas, ele falou assim, não, então realmente é isso. Ele foi estudar e ele viu que tem muita coisa, incoerência nessa parada. Ah, gente, mas E eu assim, acho é tudo que a crença. Sueli queria falar alguma coisa. Pode falar, gente. Vamos lá. É bom, isso é legal, essa conversa. E olha, tudo respeito, tá? Eu respeito a religião de todo mundo, tá? Eu quero deixar bem claro que eu respeito a religião de todo mundo. E se te fizer bem, gente, é o que é importante. Se tá te fazendo bem de uma forma ou de outra, continue indo, continue acessando isso. E não deixe de ir porque é hipnose ou não é hipnose. Se é pro bem, gente, por que não? Por que não, né? Pode continuar. Acho que a gente só trouxe aqui uma discussão, porque é muito interessante agora você voltar, relembrar, e agora com o entendimento, falar, nossa, olha só, né? Então, Mas tem muito, tá? A música, assim, gente, hipnose é tu pegar e fechar as mãozinhas e orar, tu já entrar num transe leve. Tu pegar e fazer aqui. Eu acho que tem fé, tem crença muito forte em tudo isso, gente. Eu não creio que seja hipnose, não. Até aceito que alguém possa achar, mas eu acho que tem outros mecanismos que são fortes, tá? Se a pessoa tem a fé de que isso vai acontecer e a crença de que isso vai acontecer, sabe? É bem tranquilo, vai acontecer mesmo para aquela pessoa. Mas a gente viu, Rose, é bem isso mesmo, Rose. A pessoa tem que ter a crença, entendeu? Para que a hipnose aconteça, aí ela tem que acreditar, senão não vai acontecer. Por exemplo, a Leda. A Leda disse que não. Eu não acredito que essa pessoa vai conseguir. Não aconteceu, porque a crença dela era de que não ia conseguir. Agora, se a crença dela era de que ia conseguir, né? Só que tem formas de tu burlar isso. Tem formas de, mesmo a pessoa não tendo a crença, tu dá um curto-circuito ali no consciente dela, né? Na parte consciente dela, e ela, nossa, tá acontecendo. Mas aí, da mesma forma, tá, Gustavo, que existe a histeria coletiva, tá? Quando você está no coletivo, tem que ter uma análise muito bem diferenciada, porque, na realidade, no próprio coletivo, um pode gerar o outro, não é só, de repente, que uma técnica vai fazer isso, tá? Mas um contamina o outro para que as coisas possam acontecer também. Então, pode ter uma mescla de muitas coisas, eu acho, tá? Com certeza. Olha só que interessante, Rose, já que tu tocou nisso, quando comecei a fazer hipnose, eu comecei a fazer, aprendi hipnose. Vou fazer hipnose, quero aprender. Eu fiz uma plaquinha, hipnose grátis, e botei lá na praça. Pum! Quero aprender, né? Hipnose grátis. E aí o que acontecia? As pessoas iam caminhando, e aí um amigo caminhando, daí olhavam, saíam, né? Daí, de repente, um olhava assim, encostava, olha ali. Faziam assim e iam embora, né? E aí, de repente, já vinha um assim, ó. Já parecia que já vinha em estado de transe, já assim. É aqui que faz hipnose. E aí é aqui mesmo, tal. Eu já fazia o primeiro, e aí acontecia. Quando o primeiro já estava aqui assim, começava a juntar gente. Ficava aquele bolinho. E aí o que acontece? Quando o primeiro entra em transe, gente, o segundo já é uma teteia, já é uma barbada. E teve uma vez que eu peguei e estava fazendo uma indução num lá e falei, turma. E aí o cara, né, amoleceu, e de repente comecei a ouvir umas risadas. E quando eu olhei para trás, tinha um outro dormindo lá atrás. Tinha outro caído lá atrás. Então, quando é coletivo, assim, é muito mais fácil. E daí tu pega o quê? Tu pega os mais suscetíveis, os 20%, faz dos 20%, que aí os outros todos já ficam... Claro que tem uns que não ainda ficam, eu sou foda e não sei o quê, não vai dar. Gustavo. Pode falar, Elisângela. Eu comentei com você, né? Gente, eu fui no PSC, o Zé tava fazendo e eu não consegui. Eu tava assustada, eu tava com medo. Eu abria o olho o tempo inteiro, parecia
todo mundo tava lá conectado e eu tava com muito medo, muito medo. E eu fiz com o Gustavo e deu certo. Eu acho que vai... Porque, assim, foi a primeira vez que eu tive que eu vi tudo sobre hipnose, então eu fiquei assustada, sei lá, fiquei com medo. Isso tem muito a ver com o quê? A gente vai ver que tem os 8 passos para hipnose, que nem eu falei ali. Se tu seguir, e eu segui com a Elisângela, os 8 passos, e o que aconteceu? A Elisângela estava na casa dela, estava segura, e isso é muito importante, tu ter esse envolvimento da segurança, ela tinha confiança, eu fiz o rapport com ela, né? Rapport, né? Acompanhei, depois conduzi, né? Espelhamento, né? Lembra do PNL? Então, tudo isso todos esses passo a passo foram seguidos para que ela tivesse uma confiança em mim e que eu não ia fazer nenhum mal para ela. Que meu objetivo ali era ajudar ela a ter uma maior tranquilidade, ou seja lá o que ela queria tratar. Entendeu? Então, a gente fez esse trabalho junto de acolhimento, né? De proteção. Ela estava na casa dela e eu disse, não te preocupe. Perguntei, tu sabe o que é hipnose? Que é o Pre-Talk, né? Sabe o que é hipnose? Quais são as tuas dúvidas? Tirei todas as dúvidas, né? A gente te lembra que a gente conversou sobre isso? Sim. Então, a gente conversou um monte de coisa lá, ficou uma boa conversa antes para que ela tivesse segurança, porque as pessoas ficam com medo. Que nem ela falou, eu estava com medo. E se tu tá com medo, não vai. Eu me arrependo de ir no PSC, eu não ter ido, sabe? Foi lindo, foi mágico. Eu vi as pessoas assim, foi incrível. Só que eu não tinha conhecimento sobre a hipnose, então eu estava assustada. Sim, é o que acontece realmente, né? É o que acontece realmente. E na hipnose não tem certo, não tem errado. Se deu certo, é que nem a PNL fala, né? Se deu certo, é porque é o caminho, né? Se não deu errado, tu teve um feedback, aprendeu e faz de novo, né? Agora, se tu chegar na dúvida numa pessoa, chegar e indo embora, tu tem que chegar chegando, que nem diz aquela propaganda, né? Tem que chegar botando autoridade. Com autoridade, você vai e consegue fazer. Agora, se tu chegar já com medo, não vai, gente. Não vai mesmo. É muito interessante isso que foi falado aqui, inclusive seguindo nessa linha da pergunta da Elisângela, eu coordenei um grupo de jovens da Igreja Católica durante muitos anos, adolescentes, né, mas jovens, assim, e nós tínhamos o padre Arcanjo, e esse padre, ele sempre falava assim, gente, o estado meditativo e hipnótico, essa expressão que ele usava, eu lembro sempre. É uma forma de manter a pessoa no tempo presente, naquele atual, assim, e para que ele absorva o conteúdo, para que ele absorva o que a gente está trazendo aqui. Então, assim, eu lembro dele falando isso, e era uma sensação tão estranha, porque a gente esquecia tudo à nossa volta, e todas as pessoas, e a gente ficava ali, a gente ouvia, absorvia, e parece que o tempo lá fora não existia, que nós éramos os únicos no mundo, que o mundo... para o mundo que eu estou aqui agora ouvindo isso. Então, ele usava essa expressão, esse estado meditativo hipnótico. Não é para prejudicar, não é para vocês fazerem outras coisas, é realmente para vocês estarem no tempo presente e absorver o que a gente está passando aqui agora, esquecendo o mundo lá fora. Então, acho muito interessante isso, que só pode ser, que sejam algumas palavras específicas, como o Gustavo falou também, não tocava na pessoa, mas pode ser palavras, pode ser a música, pode ser para ficar naquele estado meditativo hipnótico. Então, faz sentido isso? Sim. Né? Pode ser. Vocês vão ver que tem característica, tem aqueles 8 passos que tem que ter para a hipnose acontecer. Um deles é a expectativa, tá? A expectativa, mas daí quando tu vai induzir uma pessoa. Agora, quando uma pessoa já está treinada, porque hipnose também é treino. Hoje, a Leda diz ali, eu não consigo. Mas se ela treinar, meditar todo dia, começar a meditar, vai ter um momento que ela vai conseguir. Vai conseguir. Inclusive, sonhos lúcidos. Já ouviram falar sobre sonho lúcido? Eu sonho todo dia. Eu tenho 2 vidas. Eu tenho uma quando eu estou acordado e tenho uma quando eu estou dormindo. Claro que tem de noites que eu estou tão cansado que eu apago mesmo, mas eu consigo sonhar o meu sonho. Sonho lúcido. Viver minha vida dupla lá, do super-herói, voar, criar meu mundo. E é sonho lúcido. Lá quando tu tá dormindo, tu pode fazer o que tu quiser. Mas é treino, tá? Tem metodologia, tem como fazer isso. E, gente, pode falar, Rose.
Você se ressignifica também, né? Também. Eu também faço isso, tá? Outro dia mesmo eu tive uma experiência de rejeição que eu ressignifiquei no próprio sono. Na mesma hora, eu já ressignifico. E isso também dá para ensinar os clientes como fazer sonho lúcido, né? Dá para vocês começarem a treinar eles também para que vocês façam sonhos lúcidos. O que mais, gente? Ultimamente eu não tenho tido, tá? Ultimamente eu não tenho feito isso, mas é uma questão de treino. Abriu o microfone aí, gente. Fui eu, ô Gustavo. Beleza. Essa questão de sonho lúcido, só para contar aqui, eu não pratico, eu não tenho a intenção de ter sonhos lúcidos, mas todos os meus sonhos, eu controlo o que acontece nos meus sonhos e eu sei que é um sonho. E quando eu quero acordar que o negócio não tá indo muito bem, eu acordo, assim. Só que eu não treino, entendeu? É uma coisa que acontece comigo todas as noites e eu sei que é um sonho. Eu sei que aquilo não é real, porque eu sei que eu estou tendo um sonho, e quando não tá indo bem, eu acordo e mudo de sonho, assim. Chama, se eu não me engano, era fio de prata que chama quando a pessoa quer acordar, né? Quando a pessoa tá num sonho lúcido, parece que é alguma coisa que puxa pela barriga, assim, né? Dá uma questão de tombo, assim, que a pessoa volta quando quer acordar de um sonho lúcido, né? Pelo menos para mim é assim, e muitas pessoas que eu vi... Eu nem sabia disso, vou pesquisar. Fio de prata. E tem mantras que tu pode falar, né, que também induzem, porque quando tu fala né, faz um ó, tua caixa craniana vibra. E isso também tem muito a ver com ajuda a entrar em frequência, né? Ajuda a entrar em frequência. Eu vou passar várias técnicas de sonho lúcido para vocês. Vou procurar o meu material aqui para passar para vocês, para quem quiser aprender a fazer o sonho lúcido. Só que é o seguinte, gente, não vai acreditar que na primeira já vai sair sonhando e voando e fazendo escambau, que não é assim, tá? É muita persistência, como tudo na vida, como ser coach, né? Como ser bom em qualquer coisa que tem que ser bom, tu tem que persistir, tu tem que ir para cima, tu tem que ir atrás daquilo que é teu, como tudo. Então, vocês não podem desistir nos primeiros fracassos, nos primeiros feedbacks. Não fracasso, porque fracasso não existe, o que existe é feedback. Então, tem que ir atrás, e aperfeiçoando, aonde eu errei aqui, acertei ali, vamos melhorar, e assim vai por diante. Tem mais uma historinha para contar, e essa não fui eu que passei, mas sim o professor que me ensinou, o meu primeiro professor de hipnose, que foi o Lucas Naves. Que ele me ensinou? Não, o segundo professor de hipnose. O que ele me ensinou? O que ele me falou? O que ele falou uma vez? Regressão por emoção. Eu sei que esse é um tema que o pessoal gosta, né? Regressão. Uau, regressão, todo mundo fica assim, nossa, hipnose já é um tema top, né? Mas quando fala sobre regressão, o pessoal, regressão. E aí, vidas passadas. Será que existe? Será que não existe? Como que será que é? Eu não sei, mas eu vou contar uma história que meu professor contou. Um pastor, não sei de que igreja era, qual religião, mas um pastor procurou ele lá para trabalhar e fazer uma ressignificação de alguma coisa, regressão por emoção. Como é que funciona a regressão por emoção? Tu põe a pessoa naquela sensação que ela tem, né? Aquela sensação aflorar cada vez mais, ela sentir cada vez mais forte. Quando ela está sentindo bastante, ela já está pronta para fazer o estado de regressão. Põe ela em estado profundo de transe, e aí faz ela imaginar uma escadaria, descendo uma escadaria, depois no fundo tem portas, né? E aí ela vai abrir uma porta e se prepara, e aí tu cria expectativa, e agora vai abrir a porta e não sei o que, 3, 2, 1, abre a porta. Lugar aberto ou fechado? Lugar aberto. Tá sozinho ou acompanhado? Tô acompanhado. Que ano que você está? E aí o pastor falou, 1942, Segunda Guerra Mundial. E aí, o cara era pastor, não acreditava em reencarnação, e foi lá para 1942, Segunda Guerra Mundial. Quando ele voltou, ele disse, eu acho que eu tenho que rever algumas coisas. Daí eu disse, olha, cara, eu não sei, quem fez isso foi tua mente. Eu só ressignifiquei aquilo que aconteceu na mente. Talvez possa ser um filme que ele viu, talvez alguma outra lembrança de alguma outra coisa. Não sei se
algum parente, coisa pro DNA, não sei, mas porque ele voltou para 1942 e falou lá detalhes do que aconteceu, aí eu não sei, eu não tô aí para julgar, mas ele ressignificou a partir daquilo ali. Gustavo, tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Tânia. Eu já vi, eu não consigo lembrar o nome da pessoa que fez numa live um episódio de hipnose, mas eu fiquei surpresa, porque aí ele estava com uma aluna, alguém que já estava habituada a passar pela hipnose, e regressão, enfim, chegou ao nível dela estar, gente, tipo, na época das cavernas, nas memórias dela, não sei, acho que isso era regressão, né? Mas através da hipnose. Mas ela consegue, regredindo, ela foi passando por algumas vidas, enfim, falando, sabe, de outras épocas, né, sabe, e foi voltando, e de repente, ela falou que estava agachada numa caverna, ela pediu para levantar, porque ela estava sentada numa cadeira, ou sofá, estava incomodada com aquela posição, porque, aí ele falou, então fica na posição que você... Aí ela ficou agachada, né, e aí ela descrevia como era o corpo dela, era muito maior, muito mais musculoso, as pernas, enfim, como era o ambiente. Nossa, sensacional, gente, assim, você vê a facilidade com que ela tem, né, mas não são todas as pessoas que conseguem, mas se a pessoa tiver essa disponibilidade, ou talvez acreditar, como você disse, estiver disposta, né, acho que tudo tem a ver com a sua iniciativa, o seu querer participar, você consegue regredir, assim. Regressão. Gustavo, eu tenho experiência própria, tá, Gustavo? Vamos lá. Eu fiz terapia, passei por terapia, né? Primeiro pelo Jung, Carl Rogers, tá? Rogeriana, depois pela psicanálise, tá? Depois pela transpessoal. E dentro da transpessoal, a minha terapeuta, ela fazia regressão também, tá? Então, eu vivenciei. E é muito interessante para quem eu, por exemplo, não acreditava também, igual o teu pastor, tá? Mas você fica realmente com um questionamento muito forte, porque você visualiza coisas que você nunca viu, situações, experiências que você passa, coisa que jamais na minha cabeça havia eu tido esse pensamento, tá? Tipo assim, de estar doente, por estar doente não podia contaminar os filhos, e eu ficava fora, eu tinha a descrição completa de como que era, tá? E como que era o local, feito embaixo da árvore, tá? Eu conseguia visualizar claramente, tá? Então, é uma coisa assim, se são vidas passadas ou não são, não vou saber, porque eu acho que a gente não tem resposta para tudo, tá? Mas que é extremamente interessante que você vivenciar isso, porque você começa a perceber que o mundo, ele é muito maior do que a gente imagina, que o nosso conhecimento, ele é muito pequenininho, tá? De que a gente não tem o conhecimento, então nós nunca vamos poder dizer isso é verdade ou isso não é verdade, tá? Porque é muito maior. Olha, eu me arrepio, tá? Mas a gente é uma formiguinha tentando aprender muita coisa, tá? Mas e a gente começa a respeitar, tá? Tanto o pensamento do outro, aceitar o que o outro pensa como sendo uma verdade para ele, tá? Porque as verdades são experiências, né? Na realidade, cada um tem a sua própria verdade. E o legal do ser humano é isso, é você descobrir a sua própria verdade, tá? E aceitar que o outro também, tá? A gente não vai ter o domínio de tudo nunca. Então, eu faço minhas as tuas palavras, Rose, é exatamente isso,
a crença é de cada um. E agora, se é verdade ou não, não tô aqui eu para julgar. Desde que a pessoa ressignifique aquilo e faça aquilo tornar uma coisa boa para ela, tá ótimo. Gustavo, posso falar? Assim, deixa eu só falar uma coisinha. Pessoal, tem as mãozinhas para levantar. Eu vi que a Cláudia levantou e a Fabiane levantou. Foi primeiro a Fabiane, Cláudia. Pode a Fabiane responder, então? Pergunta, Fabiane. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Na verdade, eu acho que a Rosi foi bem feliz nas palavras, né? Porque eu passei também por uma regressão uterina e realmente a sensação é extraordinária, você se sentir, mas eu acho que, assim, unindo o que todos disseram também, você tem que se permitir. Então, eu me permiti, e realmente a sensação, você ouvir o barulho do útero e você se comportar como tal, só para quem passa mesmo por essa situação. Assim como eu passei pela hipnose, mesmo caso. Então, quer dizer, estou nos 20% dos suscetíveis, porque passei pelos dois processos. E a hipnose, para mim, também foi, assim, sensacional conseguir realmente, né, o propósito que eu queria. Mas, de tudo isso, eu sou uma praticante do espiritismo. E não consigo, assim, nas palavras que a Rose disse, eu não consigo taxar como tal, como sendo hipnose aquilo que eu pratico, porque eu vejo que não tem nada, não se casa, né? Não posso, apesar de ter passado pela hipnose, passado pela regressão, estar estudando, a partir daí eu passei a estudar, não, a minha visão, por isso fala, cada um vai ter uma visão. E como eu sou praticante do espiritismo kardecista e atuante, eu não consigo ver como hipnose, por exemplo, né? Como uma regressão. Vidas passadas, sim, a gente acaba trabalhando, mas eu acho que aí vai da percepção de cada um mesmo, entendeu? Mas eu não consegui traçar como sendo assim, tá, então é isso, a gente está hipnotizado naquele momento. Não. Né? Então, assim, eu acho que vai mesmo das vivências, cada um tem da sua vivência, que vai conseguir, na verdade, conduzir aí até mesmo seus atendimentos dentro daquilo que realmente acredita. Eu acho que era mais isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu tive experiências maravilhosas nos dois processos. Obrigada, gente. Show. Não quer mais falar, Cláudia? Quero. Bom, então fala aí, Cláudia. Falar. Boa noite, gente. Obrigada, Gustavo, por mais essa oportunidade incrível, né, de partilha. Eu quero trazer duas contribuições e que comunga muito com o que Rose falou, porque eu vivi um processo de regressão fazendo psicanálise lacaniana. Então, não tinha nada a ver com né, a hipnose e tal, mas foi um processo meu. Aliás, eu estou no 20% total. Eu acho que eu já peguei eu estou nos 30, 40, 50, porque eu me permito me comunicar com esse sistema gigantesco que a gente tem, né? A Rose trouxe aqui que tem tantas coisas maiores, né, do que só o que os olhos da gente conseguem enxergar, e a física quântica está aí, nos comprovando um monte de coisas, né, cientificamente. Então, vivi esse processo na terapia, na psicanálise, fui lá no útero, fiz uma regressão, foi espetacular, e isso fez todo sentido com o meu trabalho terapêutico. teve uma conexão, uma ligação e uma resposta para um monte de questões que eu demandava naquele processo terapêutico já de tantos anos, né? Que todo mundo que faz psicanálise sabe que é um processo lento, moroso, né? Costurado. E depois, tem um ano e meio, eu vivi um processo de regressão com um psicólogo também, através da hipnose, e eu fui a muitas vidas. Eu acho que quando a gente se permite, a gente vai indo. E não precisou, por isso que eu estou falando que eu sou mais do que 20%, você pode começar a me estudar aí, Gustavo, e depois fazer sua tese, porque o condutor, o psicólogo, o condutor, o hipnoterapeuta, ele foi fazendo poucas sugestões e eu mesmo já fui entrando em processos
E eu vivenciei coisas que fazem muito, mas muito sentido com toda a minha vida que eu tenho hoje. Uma vida real, construída aqui nesse lugar que a gente vive, né? Então, encontros, pessoas, significados. Eu tive num lugar que eu vi uma árvore, e é muito legal, que há anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu tinha ido a uma fazenda e tinha visto uma árvore, e aquela árvore, ela me impressionou demais, demais, demais. Era uma árvore frondosa, e na hora que eu cheguei naquela fazenda, que eu me deparei com aquela árvore, ela mexeu demais internamente com tudo meu. Passou, não soube porquê e tal. Quando eu vivi ano passado o processo de regressão, eu entendi tudo, porque eu vi exatamente aquele lugar, eu vi o que eu estava fazendo lá, num tempo atrás. Então, eu acho que a gente precisa ter essa mente aberta. A gente está aqui disponível para um mundo maravilhoso, mágico, cheio de conhecimentos que estão ao nosso favor, que é o que você faz generosamente, todos os sábados, todas as quintas, trazendo conhecimento para nós, e muitos conhecimentos que a gente ainda não tem. Eles são sutis, mas eles já estão aí disponíveis. E quanto mais a gente se permitir a essa coletânea, a gente não julgar, né? O Zé fala tanto isso, né? Que a gente tenha curiosidade pelo outro, não julgamento. Então, ouvir o outro, entender o outro, saber o processo do outro, se conectar com o outro, a gente vai estar disponível para aprender mais e mais e a partilhar aí essa beleza que é simplesmente viver, né? Olha quanta gente bonita que está aqui fazendo essa troca, viu? Então, fica aí meu depoimento, porque eu vivi isso e foi sensacional. Obrigado. Raquel, quer falar? Pode falar, abre teu microfone aí, Raquel. Depois a Andréia. Vou concluir aqui. Gente, eu estou aqui abismada. Eu já estou me sentindo aqui em outro plano. Eu não sou dos 20%, eu sou daquele 1% extremo. Porque eu sou do tipo que eu moro no Nordeste. E se tiver 40 graus e eu assistir um filme de neve, eu começo a sentir frio. Sem brincadeira. Eu sou de pegar um lençol no quarto para me cobrir. E na mesma coisa, se estiver no frio e eu assistir um filme de guerra, eu começo assim a querer ficar pelada, porque é um negócio que me consome total. Não foi regressão, mas o Zé, eu tenho que falar em Zé, porque Zé, para mim, não é normal. Tenho muito amor, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o Zé Roberto. Ele fez um curso de meditação, foram 7 dias pelo Instagram, ano passado. E eu participei de forma fidedigna, todos os dias. E cada dia era uma regressão diferente. E teve uma que eu entrei no portal, quem já fez aqui algo semelhante vai entender, para me encontrar com a criança interior, do meu pai e da minha mãe. E essa regressão foi tão profunda que eu vi o meu pai, em algum momento, me banhando quando eu tinha 2 meses de idade. Eu nem lembrava mais da minha casa. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Eu sou católica, nasci e fui educada em berço católico. Tenho também respeito por todos os dogmas religiosos e os não religiosos. Eu sou católica e tenho as crenças católicas dentro de mim. E sou bem fiel a elas. Só que foi bem interessante, porque com 2 meses eu me vi na posição dos braços de meu pai. Eu vi o banheiro com detalhes da casa onde a gente morava. E, caraca, eu tinha 2 meses, eu vi a banheira. Eu nunca soube em minha vida que meu pai tinha me dado banho. E foi assim, uma experiência que eu lembro com grandeza de detalhes. E, da mesma forma, não foi uma regressão que Zé fez. Enfim, foi uma entrada no portal. O nome regressão ele não usou. Eu acessei os meus ancestrais, meus pais, avós, bisavós e tataravós, e foi surpreendente. Eu cheguei até a minha 4ª geração, foi avô, bisavô, até meus tataravós. Eu cheguei e foi surpreendente o que aconteceu, é coisas assim, de eu contar com grandeza de detalhe. Não tem condição de ter sido fruto de minha criatividade. Então, assim,
na minha ignorância e leiguice, eu posso dizer que a matéria humana, que a mente humana, o átomo, é um universo impossível de ser totalmente sondável, que tudo são possibilidades, e que quando a gente dá abertura, expande, a gente evolui. Eu acredito que à medida que a gente não julga o outro e tem essa abertura de compreender que a verdade é do outro e que é uma verdade, a gente consegue se conectar melhor no nosso mundo, no nosso universo. Então, assim, cada história que vocês contaram aqui, antes de mim, cada história não, cada vivência, não foi uma história, foi um fato, foi fatídico, né? Eu me vi dentro daquela história, como se estivesse assim, passando um filme na minha mente de tão real que a gente se conecta. Então, assim, parabéns para quem conseguiu já viver isso. Eu sou muito grata por ter essa abertura. E quem tem algum limite ainda, que consiga viver isso, porque realmente a gente só entende como transcende quando a gente sente na pele. É surreal, é divino, é superior e é maravilhoso. E com certeza é uma missão para quem, aqui como o Gustavo, trabalha com, não sei se chama trabalho, mas quem conduz esse processo, viu? Parabéns, a turma está de parabéns. Gustavo, você também, viu? Hoje a aula vai falar da manhã, meu filho. Gente, deixa a Andréia agora vai ser a... Obrigado, Raqueline. Muito obrigado aí pela contribuição, todos aí, muito obrigado. Só dar uma explicação sobre regressão, tá? Para que a regressão aconteça, tem que acessar as emoções e a pessoa tem que, sim, obrigatoriamente entrar no estado profundo de transe. Se a pessoa não consegue entrar no estado profundo de transe, a regressão não consegue acontecer. Tu não consegue regredir a pessoa. Até ela abre a porta, mas não vem, não sabe? Dá para ver, ela tem que estar no pescoço molinho, porque senão não vai. Agora, se não funcionar a regressão, existem outras técnicas que tu pode fazer ela acessar o passado, que é através da programação neurolinguística, tá? Que é a linha do tempo. Tu faz a linha do tempo ali, só que tu também tem que a emoção, e aí faz a pessoa caminhar na linha. Pergunta para a pessoa onde é passado, onde, né? Psicogeografia, né? Onde que é o passado, onde é o futuro, é para lá, é para cá, tá, beleza, então vamos caminhando. Aí tu vai, a pessoa faz ela sair uma linha de vida que se estende para o chão, para lá é o futuro, para lá é o passado, e aí tu vai conduzindo ela entra para dentro da linha, né? E vai conduzindo ela, leva ela para o passado, e aí quando vê, ela está caminhando, de repente começa a chorar. O que está acontecendo aqui? O que é que houve aqui? Aí ela fala, acontece isso, e aquilo, e aquele outro. Tá, beleza, ressignifica e tal. Depois, e às vezes ela entra numa catarse tão forte que tu tem que tirar ela para fora da linha. Né? Tu tira ela para fora da linha, acalma ela, dá já prepara uma âncora para ela ter fortalecida, daí depois volta para a linha de novo, resolve o que tem que resolver, continua andando para o passado. Depois tu vem vindo para o futuro de novo. Passa pelo presente e vê como é que está a programação do futuro, para ver se está tudo bem, se no futuro a programação mental dela está ok, se ela se arrepende de alguma coisa que ela fez no futuro, porque daí dá para voltar no passado. Entendeu? Então, é bem legal essa técnica também, mas essa é de PNL e a gente pode, sim, claro, aprender mais para frente aí nas nossas... O bom é que seria tudo presencial, né? Presencial é que é legal de fazer, porque daí aí a chibada, o chicote estala. André, desculpa. André, abre teu microfone aí e tira a tua dúvida. Ou fala a tua história. Boa noite a todos. Gustavo, para mim hipnose é muito novo, eu conheço pelo nome, tá? E quando falo hipnose é alguma coisa que eu vi na televisão, tá? E depois do coach que eu me interessei em saber como que era, né, tudo isso. Mas eu, ligando a hipnose, eu tenho uma dificuldade. Eu já tentei 2 vezes, assim, no decorrer da minha vida, fazer meditação e eu não consigo. Porque a segunda vez que eu meditei, eu em casa, eu tive uma dificuldade de voltar. Sabe? Eu tive uma dificuldade muito grande de voltar. E quando eu voltei, eu percebi que já fazia um bom tempo que eu estava tentando, tipo assim, buscar o caminho de volta. E depois disso, eu não meditei mais, porque eu senti que foi, assim,
bem real mesmo, sabe? A minha luta para voltar. Então, eu falei, eu tenho essa dificuldade em meditar. Tá, na realidade, tu entrou tão profundo que tu dormiu? Ou tu entrou num transe tão profundo que tu ficou naquele transe por muito tempo e aí Quando eu entrou numa voltei, eu situação, estava sentada. entrou numa situação ruim que não gostou de vivenciar e aí foi ruim para ti aquilo. Não, não foi ruim. Só que eu percebi que já estava bom, né, ali, e quando eu falei, né, porque eu percebi agora, que eu também não entendo, esse sonho lúcido, porque eu conduzo o meu sono, né, o meu sonho. Quando eu estou em alguma situação, eu falo assim, ó, ah, não, já vou acordar. Então, eu balanço a cabeça no sonho e eu volto. Isso, desde criança eu tenho isso. Qualquer situação eu falo assim, não, ó, eu vou acordar. Eu balanço a cabeça e acordo. Mas meditar, para mim, 2 vezes que em oração eu fui meditar, eu tive essa dificuldade. Mas assim, não que foi ruim, mas eu percebi que eu não me encontrava, sabe, voltar, e quando eu voltei eu estava sentada na minha posição, e assim, eu percebi que já fazia um bom tempo que eu tentava acordar. Hoje, eu acho que eu entrei num transe profundo. Dá pra gente fazer instalar um signo sinal para ti, um movimento, bota a mão nos peitos, tu volta, estala os dedos, tu volta, dá 3 pulinhos, tu volta. A gente pode fazer isso no próprio transe, que aí vai te dar uma facilidade para tu voltar. Porque o que acontece é que tu não tem nenhum condutor, nenhum guia para te ajudar a voltar, né? E aí tu mesmo tem que ser tua guia e tu criou a crença que é difícil para ti, por causa que na primeira vez tu teve essa experiência, aí na segunda deu um reforço e agora tu tá com essa crença e provavelmente na terceira vai ser ainda mais forte. Então a gente pode instalar assim um signo sinal em ti, por exemplo, enquanto tu tá lá em transe, dentro do teu próprio transe, tu faz algum sinal, tipo esse, bota a mão no peito, estala os dedos, dá 3 pulinhos, que tu volta a emergir do transe. É simplesmente, a gente faz uma hipnose, instala em sentir, e aí tu consegue voltar a hora que tu quiser. Beleza, Andréia? Mas, Aleda, última. Vamos lá, Aleda. Pode abrir teu microfone aí. Ótimo, uma coisa hoje tá boa de pergunta. Olha, gente, vocês estão participativos hoje, hein? Parabéns, ó. Parabéns para nós. O tema é muito gostoso, né? De discutir, conhecer, né? Muito legal. Muito amplo também. Deixa eu fazer colocar uma situação e vocês vão me dizer se era ou não alguma coisa assim. Quando eu era criança, às vezes eu sentia deitada, eu deitava assim na sala, no tapete, assistindo TV, dormia, e aí eu tinha a sensação de que meu corpo saía, olha só, eu ficava ao outro lado dormindo, e que eu queria voltar e não conseguia. Eu via ele lá embaixo e não conseguia voltar. Isso era uma coisa. E por muitos anos eu sonhei voando. E era uma sensação, chega a me arrepiar, maravilhosa. Tem um tempo que eu não consigo mais, que eu não sonho mais. Mas era bom demais. Era bom, era libertador, porque era tão fácil, era só eu inclinar o corpo para frente, já levantava e começava a voar. Nossa, que delícia, gente. Sonho lúcido, né? E quem mais quer compartilhar aí? Rose, Cláudia. Sonho lúcido isso aí. E dá para treinar. E já senti uma mordida de cobra no pé, isso também é? Como se eu estivesse voltando, a hora que a cobra picou, eu acordei e senti aqui a picada no meu tornozelo. A mordida dela. Eu sou um pouco Santomé, tá, Gustavo? E quando eu via tudo isso, estudava e tudo, aí eu resolvi fazer um teste mesmo, tá? Eu sou igual, tá, Rose? Hoje eu vou sair do meu corpo e, se for verdade que eu fico fazendo as coisas fora do meu corpo, eu vou trazer alguma coisa lá de fora da rua. Não deu outra, né? Amanheci com uma baita pedra embaixo do meu travesseiro. Tá? Eu vi tudo que eu fiz, tá? E eu consegui trazer, tá? Não sei, não me pergunte como, tá? Uau, agora eu fiquei com medo, até me arrepiou aqui, hein? Uau! Tá? Foi uma coisa, assim, impressionante, tá? Mas impressionante mesmo. Então, por isso eu digo assim, eu gosto de ser, para algumas coisas, Santomé, porque daí eu tenho energia para ir correr atrás e fazer mesmo as coisas, tá? Mas eu tenho 60
anos de vida, né? Então, eu tenho uma experiência com certeza maior do que de vocês. Então, se eu for ficar contando cada experiência que eu já vivi, é muita coisa, sabe? Eu já fiquei cega com 17 anos, então isso te traz um outro estilo de coisa, de percepção, tá? Porque você tem que desenvolver outro para poder viver bem, tá? Tive filhos, daí já tem uma outra história de vida também, tá? Já divorciei, então com 30 anos eu já tinha passado por todas as perdas. Perdi minha irmã, que ela tinha 38 anos de idade, perdi emprego. Então você vai aprendendo coisas assim, de que você acredita que tudo é possível mesmo, tá? Que a força está dentro de você, não tem outra forma. É só ir atrás e ir, tá? Então, essas vivências de sono, de voar, putz, ela é fantástica, tá? Eu acho que eu passei pelo mundo inteiro e conduzindo, Gustavo, porque daí é a forma que você aprende, tá? Voar no meio de prédios é fantástico. Voar em floresta, então, é uma coisa, assim, maravilhosa, tá? É fantástico mesmo, só vivendo. Volta, Gustavo, você tem um monte de coisa para passar para a gente. Tem um filme que eu recomendo aqui para vocês, que o nome A Origem, do Leonardo DiCaprio. Fala sobre sonhos, tá? Esses sonhos lúcidos. E ele vai sonhando dentro do sonho. É bem legal, gente. É bem legal de ver, é bem legal também. Também tem um filme sobre hipnose que é do Mesmer, que fala sobre o mesmerismo. Então, para quem quiser ver esse filme aí também, tá? Eu acho que no Netflix, hein? Esse do Mesmer. Se não tem, tem no YouTube, completinho, tá? Para vocês aí. Então, vamos seguir em frente até as 10 horas, tá? E no final eu vou fazer vamos fazer alguns testes, né? Vamos dar uma testada aí para ver como é que é a hipnotia, cada um, como é que se comporta a hipnose de cada um. Deixa eu ver como é que tá aqui a minha aula de hoje. Tá? Deixa eu só ver aqui como é que tá. Beleza, vamos lá então, gente. Hipnose. Estão me escutando bem? Estão me escutando bem aqui? Tá, beleza. Então, mutem aí o microfone. O que é hipnose, pessoal? O que é hipnose? Milton Erickson, tá? Milton Erickson é subjetivo pra caramba. Então, para ele, hipnose é a suscetibilidade ampliada para a região das capacidades sensoriais e motoras para iniciar o comportamento apropriado. Puxa, falou um monte de coisa e não disse quase nada, né? Deu um nó na nossa cabeça. É o Milton Erickson. Mas segundo a American Psychological Association, a hipnose é um procedimento durante o qual um pesquisador ou um profissional da saúde, ou um psicanalista ou um psicólogo sugere um cliente experimente mudanças nas suas sensações, nas percepções, nos pensamentos ou nos comportamentos, né? O que mais? Segundo o psicólogo especialista em hipnose, Otair Comin, a hipnose é um conjunto de fenômenos específicos naturais da mente, que produzem diferentes impactos, tanto físicos quanto psíquicos. E estes fenômenos podem ser induzidos e autoinduzidos através de estímulos provenientes dos 5 sentidos, seja eles conscientes ou não, tá? E o que precisa, né? O que é hipnose? Quais são os ingredientes para essa hipnose? Para ter o estado hipnótico, tu precisa de atenção desviada, né? Por exemplo, ou tu foca demais numa coisa, tu dá uma função, por exemplo, para a mente consciente. Olhe para essa mão. Então, tu tá dando uma função para a mente consciente. Tu tá dando, olha para essa mão, mente consciente. Tu tem que ter crença e tu tem que gerar expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Tendo esses 3 ingredientes, a hipnose acontece. Então, tu vai desviar a atenção e dar foco, ou seja, é estranho,
mas é isso mesmo, tu vai dar uma função para a mente consciente, por exemplo, olhe para essa mão, olhe bem para os meus olhos, e aí tu puxa a mão da pessoa, durma. E aí o cérebro reptiliano, né, aquele que é lutar, fugir ou paralisar, né, normalmente a pessoa paralisa e obedece ao primeiro estímulo que ela recebe, que é a palavra durma. E tu diz para ela, antes de mais nada, antes de tu fazer a indução, tu vai falar, quando tu escutar a palavra durma, eu quero que tu feche os olhos e relaxe completamente. Quando eu falar a palavra durma, eu quero que tu feche os olhos e relaxe completamente, entendeu? Ah, entendi. E o que vai acontecer quando eu falar a palavra durma? Eu vou dormir. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é tu fechar os olhos e relaxar completamente. Então, tu induz isso à pessoa, né? Tu diz exatamente isso, e aí olha aqui, ó, a espiral, né? Tu vai usando a espiral, olha bem para essa mão, e quando ela encostar na tua testa, ou até mesmo antes, olha a expectativa que tu está colocando, quando ela encostar na tua testa, ou até mesmo antes, você vai fechar os olhos e relaxar completamente. E aí e aí a pessoa já começa, a pálpebra vai começar a vibrar, quando ela começa a vibrar, tu encosta na testa dela. E ela, pum, desmaia. Desmaia não. E a palavra durma, a pessoa não dorme, tá? É uma metáfora. É apenas uma metáfora. Tá. Para que serve a hipnose? Para que serve? A hipnose serve para quê? Bom, não sei se alguém aqui já foi nos shows de entretenimento de hipnose. Tem hipnose de palco, né? É muito legal, gente. Se vocês não foram, é bem legal de ir. Tem um colega aqui que eu conheci em Florianópolis, que ele está querendo fazer comigo esse show de entretenimento. Ele é especialista em hipnose de palco. E a hipnose de palco é a hipnose clássica, não é a ericksoniana. Ela precisa pegar os 20%. Ela faz a testagem do pessoal, chama os 20% para cima do palco, e lá ele começa a brincar com o pessoal. Dá choque nos pés, dá a maçã, que é uma cebola, para a pessoa comer, a pessoa falar com outra língua, perder a voz, né, esquecer os números, alucinar, falar que nem gaga, ficar colada no chão, colar os dedos, não conseguir abrir os olhos, ver uma pessoa famosa que não, na realidade é de mentira, não é uma pessoa famosa, é uma pessoa comum, mas ele diz, tá aqui a Xuxa, né? E aí né, a pessoa fica lá e não, que nada, é o irmão dele que tá ali do lado, e tu dá água para ele e diz que é Coca-Cola, ele toma e acha que é Coca-Cola. É incrível, incrível. Então essa é para entretenimento. Tem a terapêutica, hipnose terapêutica, que é exatamente para trabalhar problemas pontuais da pessoa, né? A pessoa vem lá com uma demanda, é ansiedade, é depressão, é algum problema pontual lá que ela vai falar para ti, e aí a pessoa vai lá e vai pontualmente naquele problema, através de regressão por emoção, ou através de uma outra técnica, que se a pessoa não é os 20%, né? Tu utiliza outra técnica, eu gosto de mesclar PNL com hipnose, e aí sim funciona bem, né? Tu consegue tratar aí aquela pessoa. Tem também para trabalhar anestesia, por exemplo, tatuadores, pessoas que sentem muita dor, né, na hora de tatuar. Tem muita pessoa que faz curso de hipnose, que é tatuador, para fazer anestesia. Dentistas, médicos, pessoas que aplicam botox, né, fazer uma hipnosezinha para a pessoa não sentir a dor da picada. Então é bem interessante fazer a hipnose com muitos profissionais da medicina vêm trabalhando isso. Inclusive dor de cabeça, gente. Dor de cabeça. Claro que aí é uma questão, por exemplo, tá com dor de cabeça, eu vou tirar ali na hora, mas amanhã a pessoa pode acordar com dor de cabeça de novo, tá com uma dor no pescoço, dá para tirar também, né? Só que aí, uma dor no lombar lá, um ciático, tira, mas dura o quê? 20 minutos, logo vai voltar de novo, porque é muito forte essa dor. Mas tira a dor, tira por 20 minutos. E até pergunto, alguém tem alguma dor aqui? Alguém tá com alguma dor aqui? Se tiver, a gente tira. Tá? Alguém não? Não? Se tiver dor de cabeça aqui, a gente tira. Dá pra tirar. Tá? Tá com dor de cabeça, Fabiana? Quer tirar essa dor de cabeça? Faz uma semana, Gustavo. Uau!
Já é comum isso, essa dor de cabeça? Enxaqueca, e eu marquei o médico para ontem, e ontem foi feriado, eu cheguei lá, estava tudo fechado, me avisaram. Mas eu tenho, de vez em quando eu faço um tratamento, assim, para acompanhar, e agora atacou novamente. Tu já fez hipnose, né? Mas não para isso. Uhum, tá. É bem simples e bem rápido. Se o pessoal topar, eu faço aqui com ela agora para vocês verem, ou tipo, depois de terminar a aula eu faço contigo, daí tu me diz, tá? Tá. Vamos seguir um pouquinho em frente, daí a gente vê aqui como é que vai ser, tá? Sintomatologia do transe, tá? Como que são os sintomas? Qual é a fisiologia? Primeira coisa, quando tu vê que a pessoa está em transe, pálpebra. A pálpebra começa a tremer aqui, ó. Ela fica com REM, né? Movimento REM, que é Rapid Eye Movement, que é movimento rápido dos olhos. Ele fica aqui, ó, tremendo as pálpebras. Aumento da lacrimação dos olhos, né? A irrigação dos olhos. Os olhos ficam vermelhos, né? Aumenta a temperatura corporal. E algumas pessoas, a temperatura das mãos esfriam, tá? E aumenta a temperatura do corpo e a mão esfria. Tendência dos olhos girarem para cima, tá? Tendência dos olhos girarem para cima, né? Aumento do batimento cardíaco, ele aumenta um pouquinho. A ausência de motricidade, a pessoa, né, não fica meio sem motricidade. Engrossamento da jugular, a jugular aumenta também. Aumenta a temperatura da face e do tórax, a gente tinha falado do corpo, né? Sudorese das mãos, as mãos ficam suadas. E a nausegia e anestesia, né? A pessoa consegue também... tu pode, às vezes, fincar uma agulha na mão e a pessoa nem sente. Não belisca, nada. Então, essas são a sintomatologia do transe. Bom, agora tem os níveis hipnóticos, né? Tem o nível médio e leve e médio, que é também chamado de hipnoidal. Hipnoidal é leve e médio. E aqui é possível, o que acontece nesse estágio? Acontece relaxamento, analgesia, né? Tu dá uma sugestão que a pessoa vai ficar com a mão sem sentir, tu dá beliscão, não sente, depois tu bota na boca, a pessoa fica com a boca mole. E já no leve e no médio tu consegue causar uma analgesia, tá? E até tirar a dor de cabeça também. Já é leve e médio. Por isso que eu disse que é muito rápido ali para Fabiana, que a gente tira no estádio, é quase um estado de vigília, tu consegue fazer tirar a dor de cabeça. Daí depois tem o estado, esse é o estado leve e médio, e depois tem o estado profundo. E o estado profundo, gente, a gente chama de estado sonambúlico. Lembra que eu falei lá atrás que a pessoa percebeu que ele era sonâmbulo, né? O Marquês de Pulsiger, né? O que falou desse estado, que ele observou, ele era um estudante do Mesmer. O Mesmer via que as pessoas ficavam histéricas e convulsionavam, e ele percebeu o estado profundo, que o Mesmer, quando as pessoas entravam nesse estado profundo, ele não atuava. Né, porque a pessoa estava em estado profundo, ela não estava precisando de nada, ele achava. Ele atuava só nas pessoas que convulsionavam e tinham alguma histeria e tudo mais, e aí ele ia lá e atuava. Já nos sonambúlicos, ele nem dava muita bola, e o Pulsiger percebeu do estado sonambúlico. Então, esse é o estado que a gente faz a regressão. Esse é o estado que o hipnotista procura para fazer a indução direta. Esse é o estado que o hipnotista de palco procura para chamar as pessoas para subir no palco. Então, esse é o estado, o melhor estado para a gente fazer sugestões diretas, para dar relaxamento mental, fazer anestesia, fazer regressão, alucinar, fazer coisas desaparecerem, a pessoa mudar nome. Imagina o nome da pessoa. A pessoa esquece o próprio nome, gente. Esquece os números. Como é que pode? Não esquece, não lembra dos números. E umas sabem o nome, mas quando vão falar, não consegue falar. A boca não vai, não deixa falar. Outras lembram, mas eu não vou falar. Mas fala teu nome, tu sabe que eu não vou falar. Sabe, lembra e não fala. E é bem assim, gente, é bem assim, é muito louco isso. Agora tem um outro nível hipnótico que chama coma hipnótico. Ai, Gustavo, coma hipnótico, tô fora disso aí. Não, mas esse estado foi o James Isdale, lembra? E esse estado foi apelidado de estado de Isdale, em homenagem a ele, que ele que fazia em Calcutá as operações, amputamentos e tal, sem anestesia. Foi Isdale que desenvolveu esse estado, que achou especificamente esse estado.
Desculpa. E foi ele que documentou tudo isso. E Dave Elman, que é o pai da hipnose clássica, aquele que é o radialista, ele conseguiu criar uma metodologia para fazer as pessoas chegarem muito rápido nesse estado. Para o hipnotista, para o terapeuta, não serve tanto esse estado. Mas para o hipnotizado é uma beleza, porque ele está no mundinho dele, ele está lá dentro, é a melhor coisa do mundo. E o que acontece? Qual é a sintomatologia? A pessoa pega o braço e ele fica com duro. Tu botou na posição, ele fica o braço esticado. Já viram um episódio do Chaves que ele fica assim? Não, é mais ou menos o Chaves. Bota o braço assim, fica assim. Bota o outro, fica assim. Então, ele fica... Onde tu posicionar ele, ele vai ficar lá. Tu belisca ele, ele não sente. Tu fala 1, 2, 3, olhos abertos. Não acorda. Ele não tá nem aí mais pra ti. Porque tá tão gostoso naquele estado dele, tá tão bom lá que ele não volta. E talvez seja o estado que a Andréa chegou. Estado de esdeio. Porque tá tão bom lá que ela tenta, mas não consegue voltar. Então, é um estado muito, muito, muito agradável, né? Muito agradável mesmo, e a pessoa... E aí, o que tu faz para voltar, Gustavo? Aí tu tem que barganhar. Tu diz assim, fulaninho, ó, seguinte, eu já passei 10 vezes o teu cartão de crédito e ele tá passando aqui. E eu vou passar mais umas 20 se tu não voltar. E aí ele acorda rapidinho, entendeu? Eu vou contar então até 3... E tu volta aqui, porque senão eu vou passar mais o cartão. Ele tá passando, eu vou passar. E aí tu vai e ele volta, daí ele volta. Ou tu diz, fulaninho, o prédio tá pegando fogo. E aí, vai voltar ou não vai? Ou falar assim, tu tá muito bom esse estado, né? E esse é o que eu mais uso. Eu sei que esse estado tá muito bom. Mas para tu... Eu sei que tem pessoas aqui te esperando aqui fora. E eu sei que tu quer ver essas pessoas. E certamente tu vai poder voltar para esse estado mais tarde, quando vier me visitar de novo. Então, eu vou contar até 3 e você volta para rever essas pessoas tão queridas para ti. E numa outra oportunidade, tu volta para esse estado, tu me procura e a gente volta para esse estado que é tão agradável, tão gostoso para você. E aí tu faz essa barganha e ele volta. Entendeu? Ele vai te escutar, tu diz, como é que tu escutou? Bem baixinha a tua voz. Bem baixinha. Ele fala, bem baixinho, quase que eu não escutava, mas eu escutei e voltei daí. E é bem assim. Bom, tem outra forma de numerar esses níveis hipnóticos, né? Que são por ondas, né? Ondas betas, né? Que é ali em torno de 13 a 30 Hz. O cérebro tu botar para medir, né? A oscilação num osciloscópio do cérebro, as ondas ficam entre 30 e 13 Hz. E a pessoa esse é o estado aí de vigília. Tá? É o estado de vigília, é o estado que a gente está aqui hoje, é um estado normal. É onde funciona muito bem a hipnose ericksoniana. Tá? Depois tem as ondas alfas. É quando a pessoa começa a relaxar, ela começa o estado de meditação, né? Visualização, quando ela começa a visualizar, quando ela começa a rezar. E a frequência ali no osciloscópio fica entre 13 e 7 Hz. Então, é um estado de maior tranquilidade, relaxamento do corpo, né? Então, esse é o estado alfa. Depois, tem o estado teta. O estado teta é entre 7 e 3 Hz no osciloscópio, quando tu vai medir a pessoa, tá? É ali onde que vai aquelas meditações mais profundas, né? O estado intuitivo, a criatividade aflora, tu consegue pegar memórias muito antigas, né? Tá associado de um estado de capacidade criativa, de visualização, de inspiração muito acentuado, né? Um estado muito holístico, digamos assim, né? E é aí que tu percebe o REM, que a pessoa começa a vibrar os olhos, as mãos ficam frias, né? Então, tu consegue ver aquela sintomatologia toda que a gente falou, nesses estados. E o estado delta é aquele estado de esdeio que a pessoa não quer voltar mais, que fica entre 1 e 3 Hz. Abaixo disso, novos estudos dizem da hipnose que tem um novo estado mais profundo ainda, que é lá entre 0,5 Hz. Mas absolutamente, eu nunca trabalhei nesse estado, tá? Eu já consegui botar as pessoas em estado de esdeio, mas esse outro estado de estado de esdeio, nunca vi, tá? Nunca vi.
Desculpa. Rapport. Rapport, a gente já viu na PNL, e é aquele negócio de vínculo, confiança e empatia, né? É o elo que vai te ligar ao hipnotista, que vai ligar o hipnotizado ao hipnotista e vai fazer com que ele permita passar pela experiência de hipnose, né? De hipnose. E é incrível como há uma conexão entre as duas pessoas, né? As pessoas se conectam muito por causa do rapport. E a gente aprendeu lá na PNL como fazer espelhamento cruzado, né? Então, é bem assim. Pré-talk, tá, gente? O que é pré-talk? Pré-talk é tudo isso aqui, o rapport é importante. Aqui começa o que precisa ter na hipnose para ela acontecer. Primeiro de tudo é a pessoa ir com a tua cara, é o rapport. Tem que ter esse elo. Você tem que saber fazer rapport, e assim também é com coach, você tem que saber fazer rapport, tu tem que criar esse elo com a pessoa, e cada vez que vocês vão ter uma sessão de coach, esse elo vai se aumentar cada vez mais, e essa confiança vai ser cada vez maior. E aí vai ficar muito mais fácil vocês também fazerem uma hipnose, caso vocês queiram fazer no cliente de vocês. Pre-talk. O que é pre-talk? O pre-talk é uma conversa prévia, porque tu vai tirar todas as dúvidas do cliente de vocês. Vocês vão falar tudo o que é hipnose, o que não é hipnose, vai perguntar para ele. Primeira coisa que eu faço é, e aí, o que tu acha que é hipnose? Me conta aí, quais são os teus medos, quais são as tuas dúvidas? Estou aqui para te escutar, e aí eu vou escutar e depois eu vou te contar o que é realmente a hipnose. Aí deixa ele falar. Ele vai falar, e depois tu explica para ele o que é hipnose, que é tudo isso que a gente conversou aqui. Ok? Que a gente ficou aqui divagando por alguns momentos, eu acho que ficou bem claro para vocês o que é hipnose, né? Depois, gente, tem o loop hipnótico, tá? Loop hipnótico vem de James Tripp, tá? Que ele também a gente visualizou quem é o James Tripp lá em cima. Então, primeiro tem a imaginação. Depois da imaginação, tem uma experiência fisiológica, né? Por exemplo, tu imagina uma coisa, acontece alguma coisa no teu corpo, tu vive uma experiência e aí tu cria uma crença. E com a crença tu imagina de novo, tá acontecendo. E aí, meu Deus, tá acontecendo. E aí tu tem uma outra reação mais forte fisiológica, por exemplo, colar os dedos. Tu vai vendo, puxa, tá começando a fechar os dedos. Meu Deus do céu. Isso é tu imagina que vai ter o ímã. Vai ter 2 ímãs na minha mão. E aí o dedo começa a fechar. Meu Deus, tá fechando o dedo. E aí tu tem uma experiência. Meu Deus, tá acontecendo. E aí tu acredita. Nossa, acontece mesmo. Nossa, tá que colou o dedo. Colou. E cada vez fica mais colado. E quanto mais tu tenta soltar o dedo, mais colado ele fica. Gente, fecha o loop. Entendeu? Quanto mais tu imagina, mais fisiologicamente acontece, mais tu vivencia a experiência, mais tu tem crença, mais tu imagina, mais fisiologia, e assim fecha o loop e o negócio só aprofunda. Aí tu entra num loop hipnótico. Aí o negócio vai, aprofunda, até tu chegar no estado mais profundo da hipnose. E cada vez que tu volta, por exemplo, tu vai fazer ali, colou os dedos. Aí depois soltou os dedos, eu vou encostar na tua cabeça, vai soltar os dedos, mas tu vai colar na cadeira. Soltou os dedos, mas colou na... reforçou. Aí agora eu vou soltar, tu vai encostar na tua testa, vai soltar a tua cadeira, mas tu não vai conseguir falar mais teu nome. Tu vai ficar gago, por exemplo. E aí tu encosta e daí a pessoa começa a falar quem é gago. E aí depois vai só que aprofundando. Depois tu esquece teu nome, não consegue mais falar. E cada vez fica mais forte, cada vez. E aí até que tu fala turma e a pessoa pum, apaga. Mas só que ela vai sempre te escutar. O teu subconsciente dela sempre escuta. Gente, IE7. O que é IE7? IE7 é outro ingrediente que tem que ter. IE7 é nada mais do que tu pegar as primeiras coisas e falar, fulaninho, senta aqui. Aí a pessoa senta. Tá te obedecendo, já tá muito bem. Agora, cruza as mãos. Ela cruzou as mãos, ótimo. Agora, põe a mão para frente. Ótimo, botou a mão para frente. Se está acontecendo tudo, está pedindo para ela fazer as coisas, e ela está fazendo, está funcionando o IA7. Do contrário, se isso não acontecer, gente, esquece. Volta para trás, explica o que é hipnose, fala que ele tem que te ajudar, ele tem que estar junto contigo. Então, senão não vai funcionar. Beleza, pessoal? Truísmo. Truísmo são verdades banais. São coisas evidentes, tá? Que sem muita importância. Por exemplo,
Ah, você agora está sentado confortavelmente nessa cadeira enquanto escuta minha voz. E aí ele vai ver. É uma cadeira bem confortável, né? Realmente, eu estou sentado numa cadeira confortável, estou escutando a voz dele, é verdade. E você sabe que seus pés tocam o chão. É verdade, meu pé está tocando o chão, né? É verdade mesmo. E veio aqui para esta aula para aprender mais sobre hipnose. É verdade, eu estou aqui para aprender mais sobre hipnose. Então, tu vai falando coisas que são realmente verdade para ele. Começa assim, começa a envolver o teu cliente assim. Então, esses são os ingredientes que eu preciso ter no hipnose. E quais são os 8 passos da hipnose? Primeiro o pre-talk, depois o rapport, depois o IE7. Depois tu pode fazer ou não, mas eu faria uma pseudo-hipnose, que depois eu vou ensinar o que é. Depois tu faz uma indução, um aprofundamento, sugestão e o despertar. É isso que é os 8 passos da hipnose. Desde de botar a pessoa no transe até depois despertar ela. Ok? Vou falar um pouquinho sobre voz hipnótica, tá? Eu utilizo 3 vozes hipnóticas. E tem uma quarta que eu não utilizo, nunca utilizei, que é a voz paternal. A voz paternal ela é mais para hipnose clássica. Faça isso, faz aquilo, levanta, vem para cá. E, né, entendeu? Ela é mais direta, mais impositiva. E a maternal ela é mais alongada, mais carinhosa, né? Mais envolvente, mais tranquila. E essa é a voz maternal. E a voz sensual, ela meio que, né, ela vai... Não é que uma voz sexual, é uma voz sensual, que a pessoa gosta de escutar, né, e tudo mais. Então, são essas 3 vozes que eu uso. E tem uma voz mais robótica. Nunca vi, quer dizer, vi uma pessoa uma vez usando e achei muito feio. Não sei se funciona, para ele funcionou muito bem, mas eu nunca usei. E, gente, vamos fazer uma pseudo-hipnose aqui comigo. Eu vou passar depois o roteiro dessas pseudo-hipnose para vocês, um e-book que eu estou criando aqui sobre hipnose. Tudo isso aqui vai estar nesse material. Ah, Gustavo, brincadeira, tu me fala agora, eu estava anotando tudo. Mas é bom, né? Porque daí vocês anotam e aprendem. Quando a gente escreve, é mais uma forma de reforçar o aprendizado. Mas, assim, pseudo-hipnose, como é que funciona? Como é que funciona a pseudo-hipnose? São elementos, é uma hipnose que envolve o quê? Elementos que são fisiológicos naturais do nosso corpo. Tá? E só que ela vai acontecendo por aí. O que é? O dedo magnético, olhos colados e mãos colados são 3 pseudo-hipnose, tá? Então aqui eu vou olhar aqui para vocês, deixa eu olhar aqui para vocês. Quem é que topa aqui? Levanta a mão, quem é que topa aqui fazer uma pseudo-hipnose comigo? Vamos ver. Aí, quem mais? Só os 2 aí? Beleza, vamos lá, então. Entenderam o que é hipnose? Ficou alguma dúvida para vocês? O que é hipnose? Ficou? Não? Tá, beleza, ótimo. Então tá. Quem quiser abrir a câmera aí, abre a câmera. E os que não quiserem, fechem a câmera. Beleza? Fechem a câmera aqueles que não quiserem. Gustavo, enquanto o pessoal abre e fecha as câmeras, me interessa uma duvidazinha simples. Era uma dúvida que eu tinha quando eu era criança, quando eu assistia aquelas coisas do Gugu, desse homem aí, mandando o pessoal comer cebola, dizendo que era massa, aquele negócio todo. E que vê a luz agora. Quem que era o homem? Aquele hipnólogo lá que chama, que ele é bem famoso, que ele é de fora do Brasil. E lá o Pablo Pontes, né? O Pontes. Não me lembro. Mas, enfim... Turma. Bem dormido, ele falava. Exatamente, pronto. Tem risco da pessoa, tipo, assinar um cheque, hipnotizado, dizer a senha de um banco, passar um bem para alguém, dizer uma senha privada. Existe esse risco disso acontecer? O que vocês acham? Eu acho que sim. Tá, assim, a gente fala para o cliente que não, porque a gente não vai fazer isso, tá? Mas é possível, tá? É possível, sim, tu conseguir botar ele num estado tão profundo e envolver ele de tal forma que ele vai conseguir, sim, entrar em hipnose. Quiser falar a senha do banco, tá? Mas, se tu falar isso, o que acontece?
o consciente dele vai ficar crítico e vai ficar atento e não vai querer, não vai se permitir. E aí você não vai conseguir mais fazer hipnose. Eu tenho uma menina, uma filha de 13 anos hoje. Quando ela tinha 12, ela estava dormindo, o sono dela é muito profundo. E eu estava precisando da senha do celular dela para fazer alguma coisa, não recordo, já foi em pandemia. E eu disse, mãezinha, põe aqui a senha do teu celular. Aí ela colocou e pronto, eu vou organizar as coisas e tudo. Aí ela disse, mamãe, aconteceu isso no meu celular, mas foi você que botou a senha. Não coloquei nela, não lembrava de maneira nenhuma. Aí eu tive que dizer, eu disse, não, mamãe, mas eu não te dei, não, você fez esse desenho aqui, eu lhe acordei, você sentou, fez o desenho aqui, esse daqui, e voltou a dormir. Ela não lembra de nada, só acredita porque ninguém sabia do desenho e eu sabia. É possível sim, da senha. Mas se tu falar para a pessoa isso, que tu tá na tua clínica, e aí a pessoa, é possível eu dar a senha para ti? Aí tu fala, sim, é possível. Pronto, perdeu. Nunca mais vai botar a pessoa em transe. Ela vai ficar toda receosa, entendeu? Precisa de confiança. Lembra que eu falei que precisa ter a confiança e tu falar uma coisa dessas, o que acontece? Não tem confiança, gente. Não tem confiança. Gente, olha só que legal. Só para explicar para vocês, a hipnose, quando faz hipnose, vocês não vão ver mandalas e coisas girando e brilhos e não sei o quê. Gente, isso não é hipnose, tá? Isso é LSD, tá bom? Tá bom? E não é hipnose, tá? Isso aí é outra coisa. Então, a hipnose tu vai escutar o tempo inteiro minha voz, vai estar tudo bem aqui, vamos lá. Então, gente, vamos fazer os dedos magnéticos, tá? Então, aqueles que estão com afasta um pouco o computador, né? Fica um pouquinho afastado para eu poder ver vocês. Então, gente, olha só. Faz assim com a mão. Assim, correto? Isso. Perceberam, gente? Isso é o IE7. Todos vocês fizeram. É assim, ó. É esse jeito aqui, ó. Mão para frente. IE7. Agora, traz para cá. Viu? Todo mundo fez também. IE7, tá fazendo, tá funcionando, viu? Segundo, agora eu vou falar, mas vocês não fazem ainda. Vocês vão abrir os dedos, ainda não, tá? Vão abrir os dedos e vão se concentrar bem no meio dos dedos, assim, olhar bem fixamente para o meio dos dedos. E eu vou começar a estalar meus dedos. E quando eu estalar meus dedos, vai parecer que vai ter um ímã em cada dedinho de vocês. E cada vez que eu estalo meus dedos, eles vão ficar mais fortes. Entenderam? Então, muito bem. Abrem os dedos agora. Abram os dedos e se concentrem bem no meio. Cada vez que eu estalo meus dedos, eles vão ficando cada vez mais forte. E como um ímã, cada vez mais forte. E quanto mais se aproximam, mais forte eles ficam. E quanto mais vocês se concentram, mais forte fica. E mais forte fica. E quanto mais vocês se concentram, mais eles colam. Isso, cada vez mais forte. Quanto mais forte, mais perto. E quanto mais perto, mais forte. Incrível como os dedos vão e vocês se permitem. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. E a partir de agora, aqueles que colaram o dedo, que juntaram o dedo, vocês deixam a mente de vocês secar como se fosse uma cola. Cada vez mais colado, cada vez mais seco. E quando vocês tiverem certeza, somente quando vocês tiverem extrema certeza que a mente de vocês colou, não porque eu quero, mas porque a mente de vocês é poderosa, tentem, mas não conseguem. Tentem, mas não conseguem. Tentem, mas não conseguem separar. Tenta, mas não consegue separar. Tenta, mas não consegue separar. Tenta, mas não consegue. E quanto mais tenta, mais fica colado. E quanto mais tenta, mais fica colado. Isso, muito bem. Eu vou contar em 3, 2, 1. Pode soltar. Isso, vai soltando. Muito bem, muito bem, muito bem. Quem está colado ainda? Quem está colado ainda? Aí, colou? Colou? Em 3, 2, 1. Descolando. Muito bem, muito bem. Muito bem. Elisângela, colada ainda, Elisângela? Não? Quem colou e quem não colou aqui? Vamos ver. Alguém colou? Alguém não colou? Abre o microfone. Quem colou? Abre o microfone quem colou. Eu colei.
Colou, viu? Aí, ó. Colou. Então, gente, Lei. o que acontece, gente? Isso é uma pseudo-hipnose. Fisiologia, a fisiologia do corpo é natural que ele feche, tá? E aí o que acontece? Quando ele é natural que ele fecha, a pessoa vai pensar assim, meu Deus, tá começando a ver, é magnético mesmo, meu Deus do céu. E aí cria crença. E aí a crença experimenta uma fisiologia. E a fisiologia reforça ainda, e aí fecha o loop. E aí quando vê, coloca, e eu digo ali, ó, tu viu que eu fiz o elo, não porque eu quero, mas porque a sua mente quer. E quando você tiver certeza, e somente quando tiver certeza, você vai tentar separar esses dedos e eles não vão se separar. Tu viu que... E aí você vai tentar e vai separar? Ué, por que você tentou se você não tinha certeza que não ia colar, né? Então eu fiz um... Porque senão, se você não tivesse certeza, não era para tentar. Eu disse... Então percebe que eu fiz uma forma de engambelar a pessoa, engambelar o cérebro, né? Criando um duplo loop ali, né? Pode falar, Leda. Ô, Gustavo, tem uma outra coisa. A força não é aqui, quando você tenta abrir, é aqui, ó. É, exatamente. A hora que você tá pensando, você não faz uma força aqui, você faz uma força aqui, e aí ele não abre. Tu colou também, Leda? É isso mesmo, colou, mas assim, eu vejo que a força para abrir não vem daqui, ela vem daqui, ó, dessa parte. E aí, então, Leda, como entra em hipnose mesmo, tu já estava em hipnose ali, tu já estava em transe. Então, né, então eu entro. Então, ele fez isso comigo e aconteceu tudo lá, mas mesmo assim eu achava ainda que não era, porque eu pensava que hipnose ia ser uma coisa, outra coisa. Ah, mas você foi mandá-las, né? A voz do Gustavo deve estar presente para você, porque você foi muito rápida, Leda. Na primeira vez que ele falou, você... Eu falei, nossa. O bichinho vai que vai. Aí você fala, e agora? Será que vai mesmo? Aí a força não vem daqui, é incrível. E, gente, olha só, outra forma de testar as pessoas, tá? Vou dar outra forma de testar as pessoas. Vocês peguem as pessoas e façam assim, ó. Imaginem um dedo assim, bota um dedo assim e bota uma mão assim, tá? Retinha as mãos assim, ó. Uma palma e outra para cima. E aí o que você vai imaginar? Pede para elas fecharem os olhos e no dedão tem um balão de hélio amarrado. E na outra mão tem uma bola de boliche bem pesada. E cada vez que eu estalo o dedo, o balão de hélio cresce, fica maior. E cada vez que eu estalo o dedo, a outra mão, a bola fica mais pesada. E quanto mais eu estalo os dedos, mais alto, mais pesado fica. E olha só, abre os olhos, olha como é que já está a mãozinha de vocês. Já está completamente para cima, aqueles que fizeram, e já está para baixo. E é porque esses são suscetíveis, gente. Esses são aqueles que vocês devem pegar para fazer a hipnose, porque vai aprofundar bem legal. Vai aprofundar bem legal mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Que mais, gente, que a gente pode fazer aqui, ó? Gustavo? Pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, na hipnose, a meditação, por exemplo. Eu tenho dificuldade de fazer meditação com comando. Eu não consigo entrar em transe nenhum com alguém falando. Ah, é? Agora, se eu colocar uma música, é 5 segundos. Mas diz que tem uma que não fala, né, Gustavo? Qual que é? Olha, tem vários tipos de meditações, né? Tem não, hipnose. Mas isso vale para hipnose? Aí é o mesmerismo. Isso vale para hipnose também? Porque você falando, eu presto atenção em você, não mas aí assim, ó, eu teria que estar perto de ti para te dar uma testada, tá? Dar uma testada para ver como que é que tu ia funcionar, qual que é a melhor indução, eu ia fazer... Porque tem umas que é um susto. Que eu te dou um susto. Essa é bem capaz de eu ir mesmo. Né? E tem várias pessoas ali que eu vou ali e tô conversando, e aquilo ali, turma, pum! E aí a pessoa... Já fica molinha, e aí eu pego no ombro e fico fazendo isso, vai relaxando, cada vez mais relaxado, cada vez, como se estivesse num barquinho, eu vou fazendo uma metáfora, e ela fica imaginando que está num barquinho,
balançando, ou que está num balanço, e quanto balança, mais relaxado, e quanto mais relaxado, mais profundo. Entende? Eu vou fazendo isso aí. Gente, outra forma de testar se as pessoas é suscetível ou não. Tu vai pedir para ela fechar os olhos um pouquinho só e levantar as pálpebras para cima, assim, ó. Fazer esse, ó. Fazer isso aqui, ó. Tentar. E se ela aparecer o branco dos olhos, fecha os olhos e olha um pouquinho para cima. Fecha metade dos olhos e olha para cima. Olha ali, ó. Olha, a Leda já pode trabalhar nos X-Men. A 11 já tá para trabalhar nos X-Men aí, porque é isso aí mesmo, gente. Quando ela esconde os olhos e consegue olhar para cima, fica o branco aparecendo, fecha um pouquinho pela metade e olha para cima. E aí é porque a pessoa é suscetível. Se conseguir fazer isso, é muito suscetível. Tá? É um teste também que a gente faz. Então, são esses os testes aqui que a gente faz para saber se a pessoa é suscetível ou não. Tá? E, gente, então, pode falar. Ele fazia também um da mão que ficava anestesiada. Aí é o próximo passo. Ah, legal. E aí já é o próximo passo, né? E aí, para estar anestesiado, eu gostaria de estar perto, tá? Porque aí eu estou conduzindo, né? Eu já estou conduzindo, e aí eu pego a mão, belisco, e a pessoa não sente. Depois eu pego a mão e boto na boca e vai passar para tua boca agora, ó. Aí passa na boca para ficar. Aí não consegue nem falar direito, aí fica com a boquinha mole. É incrível, e acontece. E acontece. Gente, eu queria dar um presente para vocês aqui, um relaxamento, fazer um processo hipnótico aqui, através de um relaxamento, né? Vocês topam fazer comigo isso aí? Eu topo. Beleza, então, os que não quiserem, estão liberados já. Eu vou só tirar uma fotinho, abrem as câmeras aí, todo mundo, para a gente tirar, que tá lindo demais, né? Muito lindo isso aqui. Muita gente. Abram as câmeras aí, pessoal, por favor. Vamos tirar uma fotinho todo mundo aqui, coisa mais linda. Tivemos 31 pessoas, não tem problema. Aqueles que não puderam, não tem problema. Mas abram aqueles que Eu não podem. posso abrir a minha, Gustavo. Sem problema, sem problema. Tá? Estou com tinta no cabelo aqui, acompanhando vocês. Não vai tirar foto, olha só. Não tem problema, tá tranquilo. É isso aí mesmo. Deixa eu só ajustar aqui para caber todo mundo aqui. Não cabe todo mundo, gente? Tá bom, beleza, vamos lá. Gente, vou tirar a fotinha aqui para nós. Beleza? Sorrindo todo mundo. E... Oi! Recorde mundial aqui no meu, né? Da gente. Primeira, foi a maior turma que a gente teve aí. Muito obrigado a todos. E vamos fazer agora esse trabalhinho de relaxamento, tá? Eu vou buscar ser bem genérico nesse trabalho. Vou colocar uma musiquinha. Ô, Gustavo. Pode falar. Só uma observação. O pseudo-hipnose... Pseudo. Você faz um teste antes de fazer a hipnose na pessoa? É isso? Eu faço essa pseudo-hipnose, né? Essa pseudo-hipnose, porque ela... Mas eu faço de forma de brincadeira, tá? No consultório eu não faço isso aí, não. No consultório eu faço essa para olhar para cima. E normalmente eu já vou para Dave Elman, que é uma que a gente vai aprender numa outra aula, tá? Que eu preciso de uma pessoa aqui, eu preciso de ter uma pessoa aqui, porque o Dave Elman, o clássico, eu preciso pegar a mão da pessoa, chacoalhar assim e largar em cima da coxa dela. Cada vez que eu chacoalho a mão assim, largo em cima da coxa dela, tu vê ela fazendo assim, ó. E ela vai amolecendo, vai aprofundando. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou misturar um Dave Elman com vocês, tá? Porque tem o abrir e fechar dos olhos, né? Tem a respiração, né? Tem tudo Dave Elman. Respiração, abrir e fechar dos olhos. Eu não vou usar o da mão. Dá para fazer com o da mão, tipo, você levanta a mão, vai ser difícil levantar a mão, mas você levanta e quando eu conto até 3, você solta e você fica 2 vezes mais relaxado. 1, 2, 3, solta. E aí a pessoa... Dá para até fazer.
tá? Mas eu nunca fiz desse jeito. Eu faço pulando algumas etapas do Dave Elman e funciona muito bem para o estado que eu vou fazer essa meditação aqui, esse relaxamento, essa hipnose, tá? Então vamos se colocar aí numa posição confortável, todo mundo. Se coloque numa posição confortável. Se quiserem deixar as câmeras ligadas, é melhor, porque daí eu vou acompanhando cada um de vocês, vou vendo se cada um de vocês está num transe. Se quiserem, o melhor é não deixar o pescoço ir para trás, porque daí fica ruim aqui a garganta. O melhor é deixar ele cair para frente, tá? Se cair, se for relaxando, então deixa caindo. E a gente vai continuar depois, mais para frente. Aqueles que quiserem sair, podem sair, tá? Sem problema nenhum, porque já estamos 2h30 aí nessa... E vai ser aí em torno de uns 15 minutinhos, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Ficarem com o pescoço reto e os olhos, vocês olhem para cima. Escolhe um ponto, um lugar fixo para cima. A cabeça reta, tá? A cabeça reta, sem o pescoço levantar, escolhe um ponto em cima e, de um jeito ou de outro, vocês percebem que os olhos de vocês vão começar a ficar cansados. Talvez até mesmo começam a lacrimejar. E é incrível que eles começam a pesar, a quererem cada vez se fechar, mas aguente um pouco mais, continue. Isso, esses olhos vão pesando e ardendo, de uma forma ou de outra, sentindo uma pequena ardência nos olhos. Isso, a partir de agora, fechem os olhos e se permitam relaxar completamente. Começam a perceber a respiração de vocês entrando pelos narizes e saindo por sua boca, à medida que vocês respiram e relaxam. Relaxam e aprofundam e se tranquilizam e vão cada vez mais ficando mais e mais profundos, mais e mais relaxados. Em algum momento, mas não agora, eu vou pedir para vocês tomarem uma respiração profunda. E quando vocês tomarem essa respiração profunda, vocês vão segurar a respiração no topo e soltar somente quando eu falar. Isso, respirem. Segurem no topo, segurem e soltem lentamente pela boca, ficando 2 vezes mais relaxados. Muito bem. Mais uma vez, respirem profundamente. Segurem no topo e soltem 2 vezes mais profundo, 2 vezes mais tranquilo. Muito bem. Mais uma vez. Segurem no topo e soltem muito profundo e muito relaxados. Isso. Podem respirar normalmente. Vocês todos estão indo muito bem. A partir de agora, em algum momento, eu vou pedir para vocês abrir e fechar os olhos. E quando isso acontecer, vocês vão ficar 2 vezes mais profundos, 2 vezes mais relaxados, 2 vezes mais tranquilos. Em algum momento, mas não agora, eu vou pedir para vocês abrirem os olhos e fecharem rapidamente. E quando isso acontecer, é incrível como vocês vão se permitir, como vocês vão sentir cada vez o corpo de vocês mais e mais relaxado. Isso, a partir de agora, abra os olhos e feche os olhos. Muito bem, 2 vezes mais relaxado. Mais uma vez, abra os olhos e feche os olhos 2 vezes mais profundo. Mais uma vez, abra os olhos e feche os olhos completamente relaxados, completamente tranquilos, cada vez mais e mais tranquilos, mais e mais relaxados. E é incrível que a partir de agora abrem-se as portas da imaginação e vocês começam a imaginar uma grande escada rolante que desce. E vocês tomam essa escada rolante e começam a relaxar mais e mais. Vocês vão descendo e aprofundando cada vez mais e o corpo de vocês começa a relaxar. E é incrível que de uma forma ou de outra,
esse relaxamento começa lá pela palma dos pés, pelos dedinhos dos pés de vocês, e vai tomando conta da planta, do pé inteiro. Como é bom se permitir, como é bom relaxar. E vocês estão cada vez mais relaxados, se sentindo muito bem, muito tranquilo. E esse relaxamento vai subindo e tomando conta da sua canela, da sua panturrilha, desligando fibra por fibra, músculo por músculo. Cada vez mais tranquilos, à medida que vocês descem e aprofundam nessa escada rolante. Como é bom sentir esse estado, como é bom relaxar. E mais uma vez vamos relaxando ainda mais, e essas coxas agora sentem completamente desligadas, completamente profundo, cada vez que desce e aprofunda essa escada rolante. Seu ventre desliga completamente e seu peito respira suavemente, tranquilo, relaxados, profundos. Como é bom relaxar, como é bom aprofundar. E ainda assim, continuando a descer essa escada rolante, os dedos das mãos começam a formigar, e é incrível que esse formigamento vai tomando conta da palma da mão, do antebraço e do braço. E o relaxamento que estava no peito se encontra com os ombros e relaxa completamente esses ombros. O trapézio fica mole, completamente relaxado, desligado. E esse relaxamento vai tomando conta da sua face, seu pescoço, pode até mesmo pender para frente. E você vai se permitindo e relaxando enquanto escuta a minha voz. Completamente tranquilo, completamente relaxado. E é incrível que ao fundo dessa escada rolante vocês percebem uma luz da cor que vocês mais gostam, à medida que vocês vão chegando ao fim dessa escada rolante e relaxando todo o corpo de vocês. E se permitindo e relaxando, cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. E essa cor, essa luz vai envolvendo todo o corpo de vocês e a face de vocês está completamente relaxada. A língua parece derreter em sua boca. Isso. Muito bem. Vocês estão indo muito bem. Como é bom se permitir, como é bom relaxar. Os olhos pesam, as pálpebras ficam pesadas. E ao fundo dessa escada rolante, termina o último degrau. Vocês descem e observam que a fonte dessa luz vem de um grande lago. E vocês, de uma forma ou de outra, decidem entrar nesse lago e se banhar nas águas mornas, envolto dessa luz. Vocês percebem que a luz vem lá do fundo desse lago. Vocês, mesmo que não saibam nadar, vocês decidem, eu vou mergulhar e de encontro dessa luz tão amigável, tão acolhedora. Vocês vão mergulhando e aprofundando ainda mais, chegando cada vez mais perto dessa luz. E como é bom chegar perto dela, e é incrível que de uma forma ou de outra vocês se sentem seguros e conseguem respirar aí embaixo, se permitindo ficar envolto dessa luz que transmite tranquilidade. E vocês chegam cada vez mais perto dessa fonte de luz e adentram nela. E fica incrivelmente coberto somente dessa luz, da cor que vocês mais gostam, completamente envolto. E vocês começam a respirar e botar essa tranquilidade para dentro de vocês. Cada vez mais tranquilo, cada vez mais em paz, cada vez mais sentindo a bondade do Senhor. Como é bom se permitir, como é bom relaxar. E essa luz vai se dissipando, cada vez mais se dissipando, e vocês se veem, à medida que respiram essa luz e colocam ela para dentro de vocês, que estão num bosque, com toda sorte de animais silvestres, com toda sorte de flores, com toda sorte de beleza e natureza. Vocês conseguem sentir a relva, a grama, seus pés estão descalços, vocês conseguem ver as cores
das flores e os cheiros que tem essa linda floresta, esse lindo bosque. E ao longe, vocês vão caminhando e percebem que lá ao longe há uma pessoa, um ser de luz. Um ser de luz que vai conduzir vocês por essa jornada. Como é bom poder ser conduzido, como é bom se permitir cada vez mais. E vocês vão escutando o som dos pássaros, vão sentindo o vento batendo no seu rosto, e sentem isso, o toque desse ser de luz estendendo a mão para vocês e vocês dando a mão para eles. E vocês sentem a energia desse ser. Talvez um anjo, talvez até mesmo alguém que vocês conheçam. E ele vai conduzindo vocês por esse lindo jardim. E ao longe, ele leva vocês a uma grande árvore. E ele diz: esta é a árvore da vida. E ele colhe um fruto dessa árvore e entrega para vocês e diz: esse fruto é vida para vocês e é vida em abundância. Vocês dão a primeira mordida nesse fruto e sentem como é bom, como é bom, como é bom sentir cada vez mais esse fruto. Como é bom sentir talvez um azedinho misturado com um docinho dessa fruta. E vocês percebem que algo em vocês começa a ser modificado. Vocês começam a sentir a abundância enchendo todo o corpo de vocês. A capacidade que vocês têm de ser um bom orador, de gravarem vídeos, de tocar a alma das pessoas, de entrarem em ação e de serem a melhor versão de vocês mesmos. Sim, isso é possível. E isso está sendo feito a partir de agora. À medida que vocês comem e saboreiam essa fruta. E terminado de comer essa fruta, esse mensageiro diz: está feito. Agora, ele te conduz até uma linda cachoeira que repousa sobre um lindo lago de águas calmas e mornas. E vocês entram e ele diz: vá até a cachoeira e lave todo o seu corpo. Tire toda a impureza que há em você. Todas as coisas ruins que aconteceram no seu passado vão ser lavadas, vão sumir completamente, não fazem mais sentido, e tudo isso vai ser ressignificado para ser colocado novas coisas, para vocês receberem novas esperanças, novas vivências mais fortalecedoras. E vocês entram nesse lago e vão se direcionando ao topo da água dessa cachoeira. E essa água cai sobre o topo da sua cabeça e vai lavando todo o seu corpo, mas não só seu corpo, mas também sua alma. Você olha para suas mãos, para os seus poros, e vê saindo impurezas pelo corpo, pela sua pele. E essa cachoeira vai lavando, pondo para fora tudo, limpando tudo que há de mal, tudo aquilo que o passado trouxe de mal para vocês, ficando somente aquilo que é bom. E terminada essa lavagem, vocês vêm se direcionando à beira desse lago, e de uma forma ou de outra é incrível que sai uma luz amarela do sol e entra no topo da sua cabeça e começa a energizar todo o seu corpo, trazendo a energia que você precisa para entrar em ação e para ser a melhor versão de você mesmo. E da mesma forma, do centro da Terra vem uma luz lilás e entra no topo das suas pernas, no topo dos seus pés, e começa a energizar você toda com uma energia muito poderosa. E como é bom sentir essa energia, como é bom sentir esse poder que está dentro de você a partir de agora. E está feito. Está feito. Está feito. E esse mensageiro agora te dá um abraço e diz: você tem uma missão. E essa missão é dada a você, e só você sabe qual é essa missão. Talvez seja tocar a alma das pessoas, conduzi-las, talvez seja dar o melhor de você, seja na profissão que você escolher para você, da forma que você quiser ajudar as pessoas. Mas você é, sim,
agora, a partir de agora, a melhor versão de você mesmo para ajudar o próximo. E a partir de agora, eu vou contar até 5 e lentamente você vai voltar para aqui para agora. Certo? De que tudo isso que a mente humana é capaz de imaginar, ela também é capaz de conquistar. 1. Começando a mexer os dedos de pés e das mãos. 2. Voltando lentamente para aqui para agora. 3. Se sentindo muito bem. 4. Preparando para abrir os olhos. E 5. Abrindo seus olhos. Como foi, pessoal? Pode abrir o microfone aí.